Minha gente, boa noite mesmo, boa noite com a paz do Senhor Jesus. Agora entrando ao vivo na TV, canal 25.1. Eu sei que eu estou na sala da sua casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Talvez no quarto ou na cozinha, onde tiver a TV ligada no canal 25.1. Agora nós estamos chegando em mais uma noite especial, em mais uma noite de Deus para abençoar a sua vida aqui. Ao vivo também, nessa sexta-feira, nós estamos aqui no nosso canal. Olhe nos meus olhos, é o nosso canal no YouTube. Olhe nos meus olhos aqui, minha gente. Olha aqui, meu povo. Renatinho Soares ao vivo com você também no Rádio FM, nos 92.1 da Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Então, ao vivo agora, Rádio, TV e YouTube, em 3 frentes de comunicação. Nessa sexta eu estou aqui com você, feliz, sempre trazendo os melhores convidados para o nosso bate-papo, a nossa contação de história. O programa se propõe a trazer mensagens motivacionais, inspiracionais, testemunhos de fé. E para cada convidado aqui, você sabe que cada um tem uma peculiaridade, uma história de transformação. No dia de hoje, eu vou receber um amigo que há muito tempo eu já tinha feito o convite e tentava trazer ele aqui. Mas a vida dele é uma vida de correria. Dá para perceber quem é que está aqui já? Ele vai entrar em campo no dia de hoje, depois de muito tempo fora do campo, e volta aqui agora. Ele é o maior artilheiro, ou um dos maiores artilheiros vivo do mundo. Eu estou falando aqui desse que é jogador profissional, palestrante, mentor, pai de família, serve ao Deus vivo e por onde passa leva uma mensagem de empolgação. Com salva de palmas da minha equipe, eu vou receber o atleta que eu admiro. O Brasil e o Ceará reconhece Magno Alves. Seja bem-vindo, meu amigo Magnata. Opa, demorei, mas cheguei, né? Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos, a paz do Senhor. E tenho certeza que vai ser aí um momento abençoado. Muito bom. Magno Alves, o Magnata você já conhece, mas talvez não do mesmo jeito que você vai ouvir hoje aqui. Sem filtro, olhando nos seus olhos, a performance do campo que você já conhece também. Hoje você vai ver um Magno Alves que tem muito para contar. Eu posso trazer uma definição desse bate-papo nosso. Nós podemos falar sobre fé, família, futebol e muitas outras coisas mais. No dia de hoje, nessa sexta, eu quero que você pegue agora o nosso link, por gentileza, e compartilhe aí. Mande para todo mundo, vai lá. No grupo da família, grupo dos amigos, amigo do colégio, trabalho, faculdade. Dispara para todo mundo para que a nossa transmissão chegue muito longe e que outras pessoas sejam abençoadas também. Eu vou trazer aqui o Magno já falando sobre a história do início. No seu canal do YouTube, Magnata Magno Alves, a turma já deve ter ido lá, e se você não tiver ido ainda, é bom que você faça uma visita para conhecer um pouco da história. Tem muitas informações que aqui no canal do YouTube do Magnata você vai ver. Eu vou então caminhar por outro lado, já que tem registros aqui que você pode acompanhar a qualquer hora. O canal dele lá no YouTube é Magnata Magno Alves. Mas tem uma história, o povo quer saber, alguém até já disse, o Magno Alves, ele é cearense? Por que ele ama o Ceará, o estado? Ele é da onde? E eu sei de onde você saiu, e eu sei de onde você é. O garotinho lá de Aporá. Tem um episódio no seu YouTube que conta essa história. Eu queria que você apresentasse aqui um pouco para o nosso povo. Eu venho de Aporá, é uma cidade de aproximadamente aí uns 15 mil habitantes, né? Interior da Bahia, fica a 200 quilômetros de Salvador. Venho de uma família humilde, sonhando, não deixe de sonhar, jamais, é de graça, e as pessoas estão, abri um parênteses já nessa conversa, porque eu sei que muitas pessoas já estão enterrando os sonhos, então não desista dos seus sonhos, lute, porque aqui você está vendo hoje aí e ouvindo uma prova viva de alguém que saiu de uma família humilde, sonhou, aos 6 anos de idade, falou para um professor, um dia você vai me ver dentro da televisão. Você disse isso? Eu falei isso para ela, né? Já era um profeta sem saber. Quantos anos você tinha? 6 anos. Com 6 anos, o garotinho na sala de aula... Minha professora Conceição, até hoje ela lembra disso, quando eu vou na minha cidade, né? Sim. Eu sempre vou ver, porque meu pai não saiu de lá, já não tenho mais mãe, e tenho 2 irmãs também, né? Enfim. O que fez você no seu coração? O que é que você carregava com 6 anos de idade? O que é que você pensava? Quando você falou que um dia ela iria ver você na televisão, você pensava o quê nessa hora? Eu vejo que é o sonho de todo brasileiro, né?
O brasileiro, eu creio que é aquela velha história, né? Que já antes de nascer, já está chutando. Por que as pessoas sempre falam assim, já está chutando? Ele já está sendo profetizado. Interessante que isso caiu agora. Assim, sim, peguei aí também. Muito bom. Já está chutando, está chutando. Não está batendo, não é? O cara pode ser da roça, o cara pode ser médio, o cara pode ser o que mais ele fala que está chutando. É verdade. Nasce já nessa disposição. E tem aqueles que nascem com dom, né? Isso. Você já vê, meus filhos, né? Sim. Nem todos, mas de 4... 2 tiveram dons. Sim. Você já vê de criança. E eu já, desde criança, né? O Levi tem quantos anos? Mais novo dos... O Levi está com 11. Tá, mas já muito cedinho já manifestava ali o canhoto. Talento. Canhoto. Tem o Pedro também, né? O que Pedro tem é atleta. Pedro aqui também que está aqui atrás, né? Arrumando tudo a aqui, casa né? aí, se organizando. A profeta, né? Então, outro canhoto. Muito bom. Enfim, mas é desafiador. 6 anos de idade agora, professora. Psiu, olha aqui, professora. A senhora ainda vai me ver na televisão. Cabra macho, profeta. Depois de quanto tempo começa a tomar forma esse sonho de 6 anos? Agora, você, no meio do caminho, aí infantil, área infantil, período de criança, não é? Você vai virando um adolescente. Já começa alguém a perceber que você tinha talento para o futebol? Com quantos anos? Já, porque você já vai crescendo ali, a quadra, né, de futsal ficava a 50 metros da minha casa. Meu apelido, Zé Bolinha. Zé Bolinha? Porque... Você era bem gordinho? Não, é porque era o Zé Bolinha, o cara que... Tava com a bola no pé toda hora. Tava com a bola direto, né? Tipo assim, procurava estar na quadra. Rapaz. Né? E tem algo assim interessante que a gente vê, e alguns palestrantes até falam, não basta somente o talento, né? Você tem que complementar com o treinamento, Sim. Né? Não é só o dom. E eu pegava uma bola, Renatinho, e eu ficava... A minha base foi numa parede, na minha própria casa. Como assim? Pegava a bola e ficava chutando. Esquerda, direita, esquerda. Treinando aqui assim. Pá, pá, pá. Hoje, no futebol, né? Claro que eu já parei, de repente volta aí. As pessoas falam, qual pé que você chuta? Porque os dois, né? Sem demagogia, né? Tipo assim, né? Sem arrogância, nada disso. Qual é o pé que você chuta? Porque você chuta igual com as duas pernas. Habilidade para bater com a direita. Mas foi lá atrás. E para bater com a esquerda. Eu não tive base. Então, até os 15 anos, eu já estava jogando com um profissional da cidade, aquele time né? Então, já sabia o talento que eu tinha, estava lá no meio dos grandões. Né? Mas eu via pessoas fazendo teste no Bahia, assim como no Vitória. E, 200 quilômetros, e mesmo assim eu nunca tive a oportunidade. Sim, então da sua cidade de Aporá para a capital, Salvador 200 quilômetros. Então se você fosse, 2 horas e meia. Talvez fosse um desperdício financeiro, a condição era muito difícil. Não tinha, né? Não tinha, meus pais não tinham dinheiro. E não tinha também, que isso não é falar mal, mas é uma verdade. Sim. Eles não me incentivavam. Então você era... Devido, é uma coisa assim fora da curva, que a gente usa muito esse termo, né? Em muitas coisas, porque eu não tive, meus pais, eu nunca recebi um pá de chuteira do meu pai. Cara. Mas eu entendo que não é porque eles... É porque não podiam, não tinham, e enfim... Não era que não tinha amor. Ver no interior, é que não assim, tinha sabe? condição financeira. Minha mãe era costureira. Eu me lembro, a SDFG, quem é que fez curso de datilografia? Sim. Vai lembrar muito disso, com os olhos fechados e tal. Ela investia. Quando saiu informática, ela investia. Porque eu creio que ela queria algo no interior, o que é que tem? Uma oportunidade. Gerente de banco. Sim. Fazer alguma coisa desse lado, menos o futebol. Só que estava dentro de mim. Eu sonhei. Independente das circunstâncias, posso dizer assim, a minha volta, mesmo com a família, não digo contra, né? Que é uma palavra pesada, mas não ter aquele incentivo, porque muitas vezes nós precisamos ter incentivo, motivação por alguém, mas também tem aquilo que você pode fazer. Muito bom. Para você não se justificar ou querer culpar alguém, né? Olha, quando você fala isso aqui, Magno, eu fico pensando, porque a nossa audiência agora ela é muito grande, televisão, rádio e YouTube. Sim. Imagine comigo, numa noite de sexta-feira, quantas pessoas estão pensando em desistir? Na idade adulta já. Ou então, não é na fase da adolescência. Como já desistiram, muitas, né? Tem muitos. Não é na fase da adolescência. Você estava dentro de um circuito completamente improvável.
Eu estou olhando para você e estou falando a história do Magno, que ele está contando aqui, mas eu estou tentando trazer para você, assim, ó, com mais minúcias, o seguinte. Ele tinha 6 anos de idade, já acreditava em um sonho que estava dentro do coração, diz para a professora que em um dia ela iria ver ele na televisão. Depois, ele percebe toda a dificuldade, até para fazer um teste em um clube de futebol, morando em uma cidade do interior, para sair no deslocamento até a capital, era complicado, e estava agora ele ali, sem mesmo o pai de chuteira, porque o pai amava a mãe também, sempre querendo o melhor, mas não tinha condição. Era muito difícil a situação. Você podia, e agora vai servir para essa pessoa que está olhando para você nos olhos, você podia pensar em parar e fazer qualquer coisa lá no sertão, lá onde você estava vivendo. Era mais fácil, talvez. É mais fácil hoje em dia. Para você ter, porque você tem N justificativa. Ninguém me apoia, Deus não está me vendo, ninguém me dá moral. A força está dentro de você. Por mais que a gente precise, necessite de pessoas, sejam eles mentores, instrutores, como você queira expressar ou dar o nome, mas a força está dentro de você. E quando você sabe que você não está sozinho, aí já é outro assunto, né? Depois da minha conversão. Muito bom. Mas eu estou falando de uma criança de 6 anos que não tem tanto conhecimento Sim. da palavra, mas já estava usando a palavra. Muito forte. Já estava tomando posse da palavra, né? Porque eu me lembro, mesmo tendo crescido numa família católica, todo tipo de reza, catecismo, tudo isso eu fiz. Minha mãe obrigava, mas eu me lembro também da escola dominical, que meu avô vem da metodista. Legal. E aí eu lembro de coisas que, tipo assim, só você vê sentar em mesas de pastores, eles orarem antes de comer, coisa que não acontecia na minha casa. E criança absorve rápido. Tudo. Né? Ficar atento, atento, né? Enfim, então é algo assim que você tem que já criar dentro de você. Muito forte. Sabe? Não sonha, a vida é uma só, cara. Rapaz. A vida é uma só. Tá mexendo com o povo isso aí. É sério. Eu tenho certeza que hoje, ainda mais, é um dos dias, se não o dia predileto que eu gosto assim, de falar de Cristo. Não que todos os dias não sejam importantes, mas uma sexta-feira, quando chega o final de semana, verdade, que as pessoas já estão pensando e uma ponte, se jogar da ponte, subir num edifício, se jogar lá. Pessoas que estão em depressão, oprimidas nesse momento, ao ouvir essa mensagem, não desista, eu não nasci em berço de ouro. Muito bom. Então pare de ser frouxo, pare de ser medroso, vai dar essa moral para o inimigo. Não, acredita, até porque ele foi até o final. Rapaz. Pensou em você, pensou em mim, não desistiu. E olha quantas coisas ele passou. É forte, você está falando aqui, eu fico pensando um monte, o povo mandando mensagem, pessoal participando. Deixa o telefone aí, Pedro, o meu, vai que alguém manda mensagem aqui pedindo oração, participando. Rapaz, eu estou pensando um monte aqui, porque eu conheço a história do Magno, acompanho aqui. E tem vários tempos, não é? Várias ações na história da vida do Magno. O primeiro teste de futebol que você fez, você lembra onde foi? Qual idade você tinha? Foi em 92, foi no Atlético de Alagoinhas. Olha só os mistérios, você assembleiano. Os mistérios. Em 92 a gente saía com o carro da prefeitura, eu e mais 4 aproximadamente, acho que era mais ou menos 4 pessoas além de mim. E a prefeitura dava o carro. Só que eu passei no teste com chuteira emprestada. Teve um detalhe que daqui a pouco eu conto, né? Na sequência. A chuteira era maior do que o meu pé. Fiz o gol e a chuteira entrou com a bola e tudo mesmo. Mas pelo menos eu fiz o gol no dia do teste. Então são detalhezinhos assim da minha história, né? Do meu testemunho de vida, que eu acabei não ficando porque não dava pra você estar indo todos os dias e voltar. Sabe? E não tinha alojamento nessa época. Aí eu fiquei em casa. Minha mãe dizia, você só vai sair daqui quando você acabar o colégio. Com 17 anos eu me formei em contabilidade. Graças a Deus sempre fui um aluno exemplar, nunca repeti de ano. Legal. Já tinha também esse dom de ser, né? E aí eu tive quando um certo dia, isso foi em 93, junho de 93, vai um rapaz na roça, porque tem aquela questão de zona rural com zona urbana, interior, né? Da zona urbana à zona rural, todo mundo a cavalo. Todos os anos tem, no mês de junho. Sim, cavalgada, né? E aí tô lá na roça, mas daqui a pouco chega um cabra que naquela época era um ômega.
Ômega CD, naquela época, eu tinha lembro. o Vecta também, que tinha CD, Sim. essa coisa de CD, Era. assim também o Ômega. E aí, me perguntando quem era o Magno e tal. Aí falar, cara, tem um cara aí te procurando. Tava de, ó, amanhã você tem que viajar, tá afim? Eu digo, agora. O nome da cidade era São Sebastião do Passé, 60 quilômetros de Salvador. Pegava um ônibus, descia, depois passava poucos dias, porque eu já estava acabando meu colegial, voltava de ônibus, dava em torno aí o que, 140, né, que são 200 quilômetros até Salvador, 140 quilômetros, aquela correria toda daquele cara que sonha, mas tem os percalços, tem os obstáculos, Meu né? Deus. Nada é assim. Sim. Enfim, mas quando eu cheguei lá, Renatinho, do chão até aqui, porque a gente tá na mesa, né? Mas vou botar Certo. da mesa até aqui. Sim. É mais Ah. a grama, quando nós chegamos. Aí O campo de três futebol. o campo de futebol. Chegamos lá com 3, eu mais 3. Ele disse, vamos embora, mãe. Eu digo, vocês vão embora, eu não vou embora de jeito nenhum, meu irmão. Você sabe o que é capim-elefante? Já ouviu essa expressão, capim-elefante? É um tipo Não. de capim que cresce no meio dos sim, alagados. da roça. Então A isso gente mesmo. tem lá no Então interior. tava quase o tamanho de capim-elefante, assim, Justamente, gigante, né? literalmente. Você tava no meio da savana. Pá, eu digo, mas eu tinha Foco. um foco. Sonho. Opa, daqui eu não sabe, não importa se é uma cidade que ninguém conhece, mas é onde é. Era a segunda divisão do Campeonato Baiano, perdão. Campeonato Baiano. Moura, né? Se você estiver ouvindo aí, até hoje eu lembro. Isso foi em 93. A gente tá falando de quê? 93, 32 2003. anos. Isso. 32 anos atrás. Então, Moura, né? Que era o presidente. E ali começa a minha história. Júnior, me apresentei em setembro, que começava o campeonato. Vou resumir, porque aqui a gente vai ter que passar umas 3 horas. Eu sei que o tempo é pequeno. Mas você vai entender o meu testemunho, lá. vocês vão entender o meu testemunho. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quando é fevereiro, houve um intercâmbio para Valinhos, cidade de São Paulo, fica ao lado de Campinas. Adivinha de que nós somos da Bahia, São Paulo? De ônibus. Não? Uma Kombi. Meu Deus do céu. Quantos atletas? Acho que tinha uns 12, que é o que ela cabe, né? 12, 14. Deus do céu. A certeza só de entrar na Kombi. Aí começa, né, a história, eu até me contei, eu não gosto de falar, porque eu também não sou muito de divulgar, eu sou muito na minha, essa coisa que eu escrevi até um livro. Sim, você vai falar do livro já. Da minha história. Enfim, da minha história, não de conversão, porque aí eu vejo que, por outro lado, eu tenho que fazer um livro para contar da minha conversão, Perfeito. né? Porque, enfim, mas tudo faz parte do meu testemunho de vida. E ali eu começo, com 17 anos que eu saí de casa. Né? E aí começa a minha história, Valinhos, 30 baianos, em uma cidade, bagunça. Meu Deus do céu. Muita resenha. Muita resenha. E aí você começa a bater em um clube, voltar, a porta fecha. Isso foi em 93, 94. Aí em 95 fui parar no Morumbi, eu nunca imaginei. Morava no Morumbi, que o alojamento era embaixo do estádio ali, né? Certo. O alojamento. E aí você lidar com aquela turma toda ali, os cabras só fera, Primeiro né? contrato profissional foi fechado aonde? Foi em Valinhos mesmo, com 18 anos. Fecha em Valinhos. E o próximo aí, passo, saindo dali para ir para qual? Primeira competição, primeiro campeonato, primeiro time? Aí você pega campeonato de junho, né? Que antigamente era campeonato de junho. Hoje é sub-20, hoje é sub-18, hoje é sub... Não, antes era infantil, juvenil e júnior. Para depois você se tornar profissional, né? E eu tinha idade de júnior ainda, então aí eu fui parar em Curitiba, no Atlético Paranaense. Voltava... União São João de Araras, até chegar no Independente de Limeira, que é São Paulo. Rapaz, até 97, você pega 93 a 97, foi só peia, experiência. Mas quem tinha um sonho, que já sabia onde ia chegar, porque estava determinado, não queria parar. Ele até ministra aqui o meu coração, para compartilhar com vocês. Fica à vontade. É tipo assim, Davi tá na roça. E eu faço um paralelo à minha história. Eu estou na roça. Ninguém está me vendo. Meus pais, meus amigos, meus irmãos. Mas ele estava lá na roça cuidando das ovelhas. Já era um pastor sem saber. Eu já era um profeta sem saber.
Ele matou o urso, matou o leão. E só você sabe o que você passa, o que você viveu ou está vivendo. Ninguém está vendo. Você é um anônimo. Eu era um anônimo, as portas fechadas, ninguém queria saber, não vai chegar, tá passando fome, não vai demorar muito, porque o tio dele também foi por Vitória e não aguentou, conseguiu, voltou por causa de mulher, se apaixonou. Então tinha todas essas falas, essas vozes que diziam sobre você que não ia dar certo? Interior, meu irmão, o que tem de fofoqueiro, Não se é aqui já tem em Fortaleza, mas no interior já sabe da vida todinha. Eu tô perguntando e achando graça ao mesmo tempo, porque o que mais tem é isso, cara. Né? Você tá começando um projeto, meu amigo, e a turma que faz figa para não dar certo porque e tal. Eles comparam, sempre tem aquela comparação. Você é único, meu irmão, você não é todo mundo. Muito forte. Então, aí eu digo assim, pô, tá lá brigando. Aí eu fiz esse paralelo agora que veio aqui à mente sobre Davi, né? Davi tá lá. Os irmãos, os pais, os amigos não estavam. Mas Deus estava vendo. Ele estava no anonimato. Ninguém está vendo. Mas vai chegar a hora que todo mundo vai ver. Aí eu me comparo. Uma comparação, vocês vão entender, não quero ser melhor do que ninguém. Sim. Porque eu não estou sendo visto por ninguém. Porque quando eu era criança também, eu pegava o rádio do meu pai e ficava ouvindo. José Carlos Araújo, voltei! Na Rádio Globo, né, do Rio de Janeiro. Garotinho Bebeto, Romário, Pererê, caraca, eu olhava para aquele cara e disse, caraca, vendo na televisão. E aí o tempo passa. Aí eu pego outra passagem. Mas as palavras de Deus, elas são... Ele vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Se ele falou, mesmo usando, sem eu saber, sem ter noção do que era profecia, meu irmão, vai acontecer. Então profetiza, declara sobre a tua vida. Para de perder tempo dando moral para as vozes e ouvir a voz de Deus. E ali eu vejo Davi, anonimato. Ninguém está vendo. Forte demais. Mas vai chegar um momento, aí de 93, 97, Campeonato Paulista, Araçatuba. O empresário japonês era o dono da Hikari, Produtos Alimentícios de São Paulo, até hoje também é meu amigo, né? Luiz Curita, o nome dele. Legal. Então, são coisas que eu lembra a memória? Lembro porque eu falei isso para minha mãe, eu nunca vou esquecer de todas as pessoas que me ajudaram. Que lindo, cara, muito forte. E aí, ele que era o dono, o patrocinador, né? Aí, ele com Amaral, que era o zagueiro, hoje é falecido, do Corinthians, das antigas, da seleção brasileira. E aí eram os dois, chegaram para mas eu não estava preocupado comigo. Nessa época eu estava sonhando, eu quero jogar, cara. E aí Campeonato Paulista, Parque Antártica contra o Palmeiras. O Pedro ali que torce Palmeiras apanhou muito, hein? Santos na Vila, começou, aí voltando, lembra-se do paralelo que eu falei? Sim. Golias afronta o povo de Deus. Verdade. Todo mundo foge. Cadê os guerreiros? Rapaz. Todo mundo cai vai fora. Ficar só o pequenininho. Todo mundo se esconde. Quem é que se apresenta? Todo Improvável. mundo zomba dele. Não vai chegar, não tem condições. Olha de onde veio. Olha a família. Olha isso, olha aquilo. Mas está lá ele. Você vem com lança e com espada. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que era escondido, aquele que não era visto, agora... todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir falar dele. Interessante. Forte, hein? Porque o papo aqui é fé, família e futebol e nós estamos contando a sua trajetória. Fazendo essa mistura, mas né? você está trazendo uma graça derramando aqui na vida de pessoas, que é como você disse. Ninguém sabe quem está recebendo essa palavra. Talvez o curioso queria muito saber assim, não, mas e aí tal o detalhe? Mas tem uma graça de Deus para a sua vida no dia de hoje, dizendo que você não é comum. Dizendo que por mais que alguém diga que você é improvável, você tem um futuro poderoso, porque Deus já tem um plano de paz e não de mal em favor da sua vida. O Magno, com 6 anos, se destaca dizendo para a professora, vai enfrentar 5 anos de muito quebrando pedra, né? Como diz o Ceará, né? Peia, muita sola, peia, né? Aqui à procura de dar certo. Você podia também, no meio do caminho, ter parado, como já viu seu tio saindo, voltando, outros que abandonavam o futebol. Detalhe, Renatinho, desses 30 baianos que eu citei anteriormente, todos voltaram. Parece até loucura. Todos voltaram, só eu fiquei. O que é que você vai fazer? Rapaz, eu não volto, não. É mesmo. Eu já profetizava, lembra que eu falei que eu já estava sendo profeta? Perfeito. Retrocedeu, não vou fazer o que em Apará. Você pensava isso? Respeito. Já estava na cabeça. Se eu voltar, eu me anulo ainda. Se eu voltar, me acabo. Fazer o que lá, meu irmão? Eu tenho que ser daqui para frente. Ou cachaça, que é o que dá interior. Quem é fazendeiro, que já tem a vida ali consumada, né? Enfim. Então, eu digo assim, não, meu irmão, vou. Aí começou. Aí, quando chega em 97, né?
todos conhecem Davi, o pastor Davi. Todos passam a conhecer. Disputa o Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, foi o destaque. Aí vem Corinthians, de Vanderlei Luxemburgo na época, Fluminense. Acabou me comprando, no caso, o Fluminense, né? Você fez... Por onde você passou, você deixou muita história. Muita. Isso sem a conversão ainda, hein? Sim. Sem o conhecimento, assim, vou usar um termo até forte, genuíno da palavra. Certo. Sem conhecer. Você estava na habilidade, estava na força, no vigor, no talento, nessa resiliência que você tinha, acreditava, mas tinha umas gotinhas que pigavam em você lá das idas na escola dominical com o seu vô. Não é? Eu creio que isso vem, às vezes as pessoas, presta bem atenção nisso aqui, tem pessoas que vão bater no peito e vão achar que é a fé dela. Eu particularmente, não acredito. Eu entendo que tem... Eita. Eu creio. Eu creio pessoas da nossa família que dizem, cuida dele, faz ele ser faz ele ser isso. Mas no final a gente quer achar que... Rapaz, como é que você não conhece a Cristo, meu irmão? Eu vou agora lá na minha avó Socorro, que já faleceu e que era serva de Deus e que... Me emocionou agora que você disse, que já tinha uma palavra também de destino sobre a vida. Alguém antes de nós. O poder da intercessão, forte, que a gente vê em igreja, em famílias, da nossa família, os familiares, que tá lá orando. Senhor Deus, converte aquele garoto, leva ele é uma bênção, ele é isso, tal. Aí a gente vai chegar e vai achar o quê? Fomos nós. Pela minha força mesmo. Minha força. Se o cara ficar distante de Deus, ele padece com esse pensamento bobo aí de achar que é melhor do que alguém, né? E aí eu começo a me destacar. 97, fui vendido pro Fluminense, aí entra mais o sonho que... Segura aí. Quando eu... Você vai contar esses sonhos aí, vai contar muito, eu quero antes de chamar aqui. Porque atenção, hein, gente? Olha, talvez você não saiba, e poucos são os jogadores de futebol do mundo, de muito tempo atrás... do mundo moderno agora, que tenha feito 5 gols em uma partida. Você sabe quem foi um desses caras, um desses atletas que fez 5 gols em uma partida? Eu vou contar já para você, só que antes eu tenho que falar aqui da Visão Veículos. Essa loja é a loja que eu indico e recomendo para você. Hoje é sexta-feira, o expediente amanhã continua funcionando. No sábado, atenção, eu vou estar ali na Visão Veículos, lá na Avenida Dr. Mendel Stenbruch, e quero encontrar com você. O telefone está aqui, ó, 99215-279, 99215-279. Fábio e família, me espere aí, porque eu estou chegando amanhã, pela manhã, para fazer uma visita a vocês. Vou levar o meu amigo Pedro também, vai ser muito bom. E tem uma promoção sensacional para quem é nosso ouvinte no rádio aqui agora, no Olhe nos Meus Olhos, assistindo via YouTube também, ou pela TV, canal 25.1. O seu carro novo, seminovo, nacional, importado, o furgão, utilitário, o que você precisa, o caminhão, o carro que você quer, você vai encontrar. E também tem mais, hein, gente? Você está cansado de rodar com o seu veículo e levar numa loja, e quando chega na loja, a turma mata, na linguagem do cearense, derruba o preço e fica desvalorizando o seu bem. Lá você vai ter a melhor avaliação do mercado, a melhor valorização ética, verdadeira e legítima do seu carro. Pode ter certeza. Eu estou falando aqui, ó, Visão Veículos. Você pode ir no Instagram que você vai conhecer. Aqui 99215-279 também. Não perca a oportunidade de você garantir a compra do seu carro com as melhores taxas. No cartão de crédito você consegue comprar com financiamento próprio, você consegue comprar também o seu veículo dando de entrada, carta de crédito. A certeza é que as melhores taxas, os melhores bancos e o atendimento de uma família cristã vai te atender. Ótica, aqui ó, você precisa estar sempre com a visão atenta. Alguém já disse, ó, é questão de ótica, de olhar, de ver. Então a visão é veículos. Abre os olhos, olhe nos meus olhos e dê uma passadinha. 99215-279. 99215-279. Valeu? Amanhã, sábado, a gente se encontra. Vamos aqui. Quem é o atleta no mundo que fez 5 gols em uma partida? Eu tenho prova desse atleta. Eu queria que o Pedro soltasse aqui pra gente agora. E vamos ver. O Magno Alves vai ver se reconhece ele. Tem áudio? Tem som pra gente ouvir? E vem o Fluminense tentando o primeiro. Rapaz. Agora artilheiro isolado da temporada 2000 no Fluminense. Magno Alves marcando seu 24º gol no ano. 1 para o Fluminense. Magno Alves.
Lá vai ele. Lançamento para o perigoso Robson. Vem o Robigol com a bola dominada. Bateu cruzado. Olha o gol do Santa Cruz, Marcelão. Esse foi o único gol do Santa Cruz na partida? Márcio Alain! Numa excelente jogada de Robson, chute cruzado. Murilo deu rebote. Márcio Alain empata o jogo. Lançamento do Valdomiro. Robson ajeita na cabeça, bota na frente, chuta cruzado, Murilo defende, Márcio Alain, veloz, oportunista, empata o jogo. Fluminense, Santa Cruz. Até então o Santa Cruz estava feliz aí, né? César. Tá empate, tudo bom. Condição legal. Quem é esse? Alves matou no peito, ajeitou, bateu. Golaço. Gol! O Pedro, meu especialista em mídias aqui, disse que também joga assim. Só que nada. Magno Alves de novo. A zaga bobeou. Magno Alves recebeu em condição legal. Matou no peito e fez o segundo Que dele. golaço, hein? O segundo do Fluminense. Fluminense 2, Santa Cruz 1. Emerson cobra a falta. Olha a chegada do Fluminense com o Magno. Ajeitou, puxou pro meio. Magno Alves. Meu Deus. O Pedro arrepiou agora. O Thiago disse, joga demais o garoto. Do Fluminense, Ó. é dele, do artilheiro Magno Alves. Lindo gol de Magno Alves. O terceiro dele, o terceiro do Fluminense. Fluminense 3. É com a direita, com a esquerda. 1. Isso pra ele tem sido importante. Fernando Diniz no cruzamento, olha a chance. Olha, Luiz, me permita dizer, teve um pênalti, hein? Insiste o Fluminense, Rony bateu. Gol! É do Fluminense! Rony! Vai contando aí porque Fernando Diniz o Magno aparece mais, hein? O Rui citou esse lance, a bola pegando na mão do Fabiano na sequência do lance. O Marcílio tocou, Magno Alves fez assistência, deixou o Rony cara a cara. Fluminense 4, Santa Cruz 1. Olha o lançamento pro Magno Alves, bateu cruzado. Rapaz. Leva o Magno Alves no racha da Remidos aí. Quinta-feira. Cadê o Eliezer, né? O goleirão. Magno Alves. Alô, meu diretor. Eliezer William. Agora, artilheiro da Copa João O Avelange. Magno joga no meu time, hein? Quinto do Fluminense. Funcionou mais uma vez a dupla. Rony, Magno Alves. Fluminense 5, Santa Cruz 1. 5 para o Fluminense, 1 para o Santa Cruz. Tabela pela direita, sai o cruzamento. Magno Alves ajeitou, bateu. Não, brincadeira. É uma máquina! É do Fluminense. Quinto gol de Magno Alves. Fluminense 6, Santa Cruz 1. Rapaz, É. Davi foi apresentado agora a Goleada, Israel, é. né? E aí Eita. foi quando eu cheguei em 98, o primeiro jogo foi um Fla-Flu. Olha, E aí vem aquilo que a gente planta para depois colher, né? Já é o início de uma colheita, né? Aquilo que não era visto, agora vai passar a ser visto, né? 98, aí eu entro no Maracanã e começo a lembrar todo aquele sonho de garoto, né? emocionante. É. Vem um filme na cabeça agora do Magnata. É, Desacreditado. aquele garotinho que disse que um dia ia chegar ser visto na televisão. Aquele garoto que pegava o rádio do pai e ouvia o José Carlos Araújo. O Agora garotinho. o José Carlos Araújo, o garotinho que está narrando o meu jogo. Rapaz. Ver aqueles jogadores famosos que outrora eu via na televisão e ouvia na rádio. Agora eu tô lá junto com os caras. E aí não consolidava ainda toda a história não, né? Porque você Não, viaja... Era o início, né? você sai do muito Brasil história. para conquistar o mundo, né? Também, né? É uma das coisas que depois que vem na minha conversão, né? Dando uma pausa assim nesses sonhos, que são muitos, como eu falei. Tem que ser umas 3 horas aí só de testemunho. A minha conversão foi em 2000. Aí eu vou falar um pouquinho agora Sim. sobre a minha conversão.
interior você não tem muita, pode dizer assim, perspectiva de vida, sonho. Se você for filho de comerciante ou fazendeiro, minha mãe batalhou bastante, né? Mas eu já tinha esse foco de querer ser um jogador de futebol. Então, o interior, meu irmão, é cachaçada mesmo. E vocês que são do interior sabem como é. Difícil. Até mesmo cidade grande, Sim. as pessoas passam muito mais tempo em boteco do que até na própria família. E no ano de 2000, eu já estava visitando, né? Sempre já tinha esses atletas de Cristo, Jorginho, Tafarel, Silas, das antigas, né? E sempre aparecia lá no clube um cantor gospel, né? E chegou um dia, dá um resumo, né? Eu já estava visitando uma Assembleia de Deus. E à tarde eu fui beber, não desceu, cara. A gente tomava aquele choppzinho assim. Não desceu. Eu tava Travou. namorando uma menina que, né, até nos casamos, que é a mãe dos meus primeiros filhos. E não desceu, eu achei aquele esquisito, pra quem comia até com farinha. E à noite a gente tinha um show pra ir. Chegando nesse show, passei a catraca, andando pelo pátio e mais ou menos uns 20 metros tinha porta que você abria para você entrar pro show e fazer aquele barulho. Quando eu vou entrar, ainda tinha uma das primeiras, se não a primeira experiência que eu tive com Deus. Quando eu abri a porta, eu já vivi esse mundo Sim. de revelação, Assembleana, Monte, Rio de Janeiro, meu irmão, vigília, consagração, monte, tal. Tava no mistério. As pessoas já, né? Era daquela galera que até hoje era o Poço dos Profetas, Sim. que tinha bem conhecido até fora do estado do Rio de Janeiro, que era Jorginho de Xerém, Danielzinho, Samuel. Tinha uma turma assim que já eram os profetas, conhecidos como os profetas naquela época. Até hoje ainda é lembrado eles assim. E eu vi aqueles caras com os olhos abertos, tendo visão. Negócio aí, muito doido. Aí vou entrar, chegando lá, né? Voltando pra festa. Quando eu abro a porta, vem uma voz no meu ouvido. Ó. E diz assim, esse lugar não é mais pra você. Meu Deus. Eu digo, caraca, velho. Pegou fogo aqui, eu digo, que negócio é esse? Experiência com Deus. Experiência com Deus. Voltei, repetiu. Aí entrei, fiquei paralisado, lá todo mundo esperando eu dançar. E aí, aí eu chamei, né? A namorada da amiga, que não ouvi uma voz, não tá dando certo. Não é isso pra eu aqui. ficar aqui. Você disse isso pra ela? Eu tenho que ir embora, a gente tem que ir embora. Porque foi ela que me levou na época, tava me levando Então, pra ir pra igreja. quando chega essa voz, te pega de vez. A voz mexe com Já você. começou, escuta aí ainda, pra concretizar, no dia seguinte, 7 da manhã, vou ter um treino nas Laranjeiras. Eu morava sozinho ainda, né? Entro no carro, vou botar aqueles axé, sertanejo, gostava Raça muito Negra de tava nesse sertanejo. tempo, né? Ixi, pá, aquelas coisas de ao vivo, não sei o que, toda aquela coisa, né? Então, pego lá, vou botar Zezé de Camargo e Luciano. Pá, quando eu vou botar ele, vem a voz. Sozinho no carro, eu digo, meu Deus do céu. Pega tudo e joga fora. A partir de hoje você só vai ouvir louvor. Meu Deus do céu. Aí eu olhei assim, não, eu tô ficando doido, cara. Tá falando comigo mesmo? Né? Eu olhei pro meu CD, eu digo, minha rádio 93.3, até hoje é a Rádio El Shaddai do Rio de Sim. Janeiro, onde tem MK, essas Sim, coisas sim. tudo aí, enfim. Dali em diante, nunca mais eu coloquei um copo de álcool. Aleluia. Nunca mais eu fui a um show secular. Nunca mais Meu Deus. eu ouvi uma música não ser louvor. Então foi Ou o próprio seja, aí Deus que te parou. Aí começou mesmo. Aí foi quando começou essa Copa João Avelange, né? Não tô dizendo que, né? Mas ajuda. Sim, claro. Né? Porque tem pessoas A mentalidade do outro lado, começa... já começa É. e pá, Copa João Avelange, fazer gol, aí vem as profecias, te vejo diante de reis e de príncipes. Eu digo, essa mulher tá doida.
Enfim, e aí os 2001... Jesus precisou entrar na história para mudar a mentalidade. Justamente. Porque se te levasse para rodar o mundo, no destaque em todos os clubes que você passou, talvez você não tivesse mais nem para contar a história aqui. Você era muito intenso. A fama também destrói, se você não tiver uma mente, né? A fama, o dinheiro, a seleção brasileira chega com a mentalidade já mudada? 2001, aí vem a grande condecoração, o triunfo. A grande, que eu digo, o garoto de Aporá. Aquele que saiu da cidade para conquistar o mundo, né? Em 2001 eu fui convocado, maio de 2001. Era Emerson Leão, treinador, né? E sai a convocação para a Copa das Confederações, Japão e Coreia do Sul. Quem é que estava lá na lista? Magnata. Eu posso dizer, eu vesti a camisa. Rapaz. E não só vesti, joguei. Então a gente pega aí um pouquinho da minha história, né? Do meu sonho, do meu testemunho. Seja da minha saída de Kombi, sonho de 6 anos, a ser visto, ouvido, chegar a uma seleção brasileira. Você rodou em quais países que você morou ali, teve residência e jogou? Você lembra de tudo? Japão, que eu disse que nunca ia parar lá, digo, lugar longe, retado, mas... Eu digo, pô, foi quando eu fui para a seleção, foi pro Japão, né? Eu digo assim, que lugar longe, mas... Eu tô fazendo o que aqui, né? O que eu tô fazendo? Beleza, foi onde eu... Japão, o que mais? Retornei, fiquei 4 anos, 1 ano na Coreia do Sul. Né? Os lugares que eu não queria, que era tão distante, não é o querer, o nosso querer, nem sempre vai ser os projetos, Você os planos de Deus. Você ficou numa terra também daquelas... Em Arábia Saudita. Arábia Saudita, né? Terra do petróleo, foi do ouro. Foi quando entra outra profecia na minha vida, que a mulher disse, eu te vejo diante de rei. Aí no jogo, em dezembro de 2007, jogamos a Copa do Rei, aí eu perdi, né? Nós perdemos jogar nesse Al Ittihad, lá da Arábia Saudita. Hoje quem tá é o Benzema, um dos famosos que estão lá, né? Jogadores bem renomados. E aí perdemos, né? E quando eu tô subindo os degraus para receber a medalha, era o rei da Arábia Saudita que tá dando. Olha aí. Faltando 3 degraus. Me lembro como hoje, assim, 3 degraus. A voz veio no meu ouvido e falou, te falei ou não te falei que eu te colocar diante de reis e de príncipes. E dali eu fui pro Catar, onde eu comecei a conviver com sheiks, com príncipe. É verdade que no Catar o prêmio, o dito popular do atleta, os bônus, os bichos que são pagos em carros, em joias, é isso? Eu tô esperando até hoje. Falaram tanto que eu digo assim, rapaz, vai que dá um Rolex aqui. Eu digo, fui artilheiro do campeonato, pô, fazendo gol que só. Digo, até hoje eu digo assim, oh, meu Deus, pelo menos isso. Né? Mas depende do time, né? Depende da... Com certeza, esses cabras devem, porque para eles... não tem limite, né? Nem coça. Não foi ruim essas idas, essas só passagens. Só não aconteceu comigo, isso eu não posso falar que eu... não ia achar ruim, não. Se fosse um Alex, então, eu estaria com ele. Apesar que eu não gosto nada dessas coisas assim. Chamativo, isso é simples pra caramba, mano. Não uso. A gente percebe você e no grupo de amigos que eu tenho, vez e meia, alguém disse assim, rapaz, o Magno é tão simples, é tão tranquilo, não tá preocupado com nada, não tem vaidade. O negócio dele é ser mega pai, mega esposo, não é? Viver a intenção do evangelho, estar junto, cooperar. Você não se arrepende de nada não, né? Depois que você conheceu o Cristo, você não se arrepende porque talvez alguns limites você encontrou. Não poder fazer o que a turma fazia, ou o que todo mundo estava fazendo. A gente vê um caso aqui, o Adriano, o imperador jogador de futebol, vez e meia aparece uma nota dele, que ele está meio virado, jogando e tal, aquela coisa toda, parou de jogar e ficou daquele jeito. E aí alguém disse, rapaz, se Cristo não estiver na mente dos jogadores, eles vão fazer bobeira. O atleta faz bobeira. Você entende que o atleta posicionado não faz papelão, não passa por vergonha, se tiver Deus dentro dele, né? Eu creio que tudo tem um propósito, tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, né? É o que eu deixo. Às vezes a gente é apressado, a gente quer do nosso jeito. A gente tem que entender que cada um tem o seu trabalhar, né? Por mais que a gente tenha a nossa opinião, seja ela particular, mas é o nosso tempo. E o nosso tempo, se a gente pegar as histórias dos profetas, seja da antiguidade ou até mesmo nos dias de hoje, José levou 13 anos. Por que ele foi preso? Sim. Por que ele foi odiado, traído, se ele não fez nada? Pelo contrário. Então, são detalhes. Abraão esperou 25 anos. Uma promessa. Rapaz. Não vou falar de Moisés não, porque senão de repente vai ter muita gente que vai querer desviar 40 anos, não dá certo não, né? Então cada um tem a sua
História, tempo. Hoje eu vejo, né, pela revelação assim das coisas que a gente vai aprendendo, a maturidade que a gente vai adquirindo, tudo tem o seu tempo, né? Ah, mas porque fulano, você tá aqui o nome de um, Neymar isso, aquilo, tal. Cara, vai chegar o dia dele. Que ele vai chegar e vai dizer, quanto tempo eu perdi? Mas vai chegar, eu declaro isso, em nome de Jesus, na vida dele. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer que as pessoas sejam, façam isso. Perfeito. Não, vai chegar o dia dele, cara. O meu foi diferente, cada um tem a sua história. Porque eu decidi não envergonhar Cristo. Eu decidi ser firme, eu decidi não me vender, não negociar, sabe? Em todos os lugares eu tenho aí 25 anos de evangelho, eu não sou melhor do que ninguém, só que é uma questão de decisão. Escolha, cara. decisão. Eu nunca pensei, nunca passou na minha cabeça de abandonar, até porque não foram as pessoas que morreram por mim, foi Cristo. Aleluia. Então eu tenho que olhar para Cristo. Aleluia. Ah, o pastor, o missionário, fulano, e aí isso na internet, vai só envergonha você que vai ser envergonhado, cara. Eu não vejo por esse lado. Eu tenho que olhar aquilo que ele fez por mim. Amém. Não foi o Renatinho e vice-versa, não foi o Magno que fez. Foi ele. Ele é Deus. Então é o nome dele que vai ser glorificado. Rapaz. É o nome dele que será exaltado, né? Então eu passei a entender isso e não só entender, viver esse evangelho genuíno. E cada dia mais a gente vai se aprofundando, a gente acaba não sabendo de nada, né? Olha essa tranquilidade que você conduz aqui, que você leva, traz paz para quem está em casa do outro lado, ouvindo pelo rádio 92.1, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Pelo nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, eu recebo hoje Magnata Magno Alves, o craque de futebol, tem um livro escrito e vai já falar, eu volto para afindar antes do comercial que eu vou fazer aqui agora, e também você que está ouvindo aí no canal, ou melhor, assistindo no canal 25.1. Coloca aqui a Evogard Saúde, rapidinho, eu tenho que falar, para trazer o Magno aqui, para fechar então, nós temos 45 minutos de gravação, o Magno está aqui junto com a gente, eu ainda tenho um tempinho, se der, Pedro, eu queria que você colocasse daqui a pouco, essa memória viva. Eu vi um vídeo que fala de 100 gols do Magno Alves pelo Ceará. Cada gol é uma emoção. Se aparecer 5 gols aí para mim, já me deixa contemplado. Vamos lá, então, falar de saúde. Pedro agora ficou pensando, do Ceará, ele tá feliz. Ó, Evogard Saúde é a solução em saúde que você precisa. Chega, acabou essa história de depender do SUS. Minha senhora, meu amigo, minha amiga, olhe nos meus olhos aqui. Você tem que mandar mensagem para esse telefone que é o 99963 0053 85 999 63 0053 99963 0053. Evogard Saúde, você vai dizer, vai falar no meu nome. Eu vi o Renatinho na TV, eu vi no YouTube, ouvi no rádio, eu quero o meu plano de atenção à saúde. É muito mais do que você pode pensar. São 70 mil pontos de atendimentos espalhados por todo o Brasil. O plano vale em todo o território nacional. Ainda mais, olha, mais de 3 mil médicos cadastrados, 23 especialidades médicas aqui. Se eu for dizer para você, tem angiologia, clínico geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia. Meu amigo, e vai, aqui você vai pegar agora mesmo o WhatsApp para chamar 99963 0053. Tem ainda acesso à saúde bucal, você vai ter também, descontos nas redes credenciadas, você tem vantagem em postos de combustíveis credenciados para desconto na gasolina. Ainda, minha amiga, se precisar alguém um dia, vai ter cobertura. Cobertura, sim, aquela que você nem gosta de falar, mas tem aqui, a Evogard Saúde tem para você. Tratamento fúnebre, cortejo, velório, plano de atenção funerária, se você tiver necessidade, vai cobrir, você vai garantir. É você e os 10 dependentes. A hora é agora, você não pode perder tempo, tem que ligar, tem que entrar já mandando mensagem aí para ter todos esses benefícios aqui. Em 5 dias, o plano já está valendo, já pode usar para fazer sua consulta. Você tem um fator ainda mais, ó, se demorar 20 dias e a consulta não for marcada, o plano paga o reembolso para você. Evogard Saúde é o plano de atenção de saúde lá de casa. Eu indico, recomendo e vale a pena. Evogard Saúde 99963 0053 é o melhor plano de atenção do país com tudo que você precisa. Muito mais que plano funerário, muito mais do que plano de benefício. É o Evogard Saúde que eu indico e recomendo.
Tá, minha amiga, tá, meu amigo? Fecha o seu e depois você me diz aí como é bom e você vai estar bem tranquilo em saúde. Vamos lá, vamos voltar aqui porque o tempo está passando. Vamos fazer o seguinte, o Magno é escritor também, porque tem um livro que conta a sua história. O Magno tem canal no YouTube. Eu vou trazer o Magno Alves em outro momento aqui com a Natália Varela, sua esposa. Tem uma família linda, 2 filhas, são 2 joias raras, cada uma com talento para musicalidade, para pregação. As meninas vivem intensamente isso. Eu acompanho o dia a dia do Magno no Instagram, que você pode acompanhar também. E tem mais. Tem o Levi, que é um garotinho de 11 anos, um atleta nato. Eu fui assistir um treino do Levi um dia. Tenista agora. Eu tô vendo. Mudar, meu Deus. Não, mas não muda não. Mas tá bom. Rapaz, ele pode ser o melhor tenista que for. Deixa ele. Mas o garoto, quando entra em campo, eu fui assistir um treino, ali é o treino do Grêmio, eu acho, né? O clube do Grêmio ali. E aí eu fui ver. Ô Pedro, o menino tem 11 anos, mas, rapaz, o Magno não joga não. Quem joga é o garotinho. Canhoto, ó, puxa pra tudo, encabula qualquer um. Coloca aí um dos gols aí do Magno Alves no Ceará e ele vai voltar pra gente finalizar o programa aqui. Vamos lá. Porque aí o Ceará falou comigo aqui, né? Se é Ceará, vamos encabular o Pedro que torce o time de lá. Bota só um 10, porque se for 100 aí acabou o programa. Nesse vídeo que tá na rede social aí do YouTube, aparece 100 gols do Magno Alves pelo Ceará. Ó. Lá vai ele. Chuta a bola e é gol. Trabalhando pela ponta esquerda, levantou na área, cabeceou, apareceu Magno Alves, Magno Alves, Magno Alves. Sobe pra cabecear, Magno Alves aparece por ali, de longe vai chutar perigoso, golaço! Não dá pra acompanhar não, um atrás do outro aqui, mano. Olha ele. Recebe o passe e vai chutar lá no alto, golaço! Indefensível pro goleiro. Ó. Recebeu. Puxou pra perna. Driblou e bateu, é gol. Esse é o Magno Alves, o magnata. Foi o primeiro ano que eu cheguei aqui no Ceará, 2010. Foi, né? Brasileiro, depois que eu voltei. Olha aí. Golaço. Vamos parar porque senão, Pedro, não vai ter tempo suficiente para ir até o número 100 aí. Meu amigo. Essa é um pouquinho da história, né, Renato? Eu queria ter muito tempo com você, mas eu vou aproveitar uma outra data aqui. Eu queria que você deixasse. Tem bastante coisa assim, né? Uma mensagem, já que você começou falando desse improvável, do sonhador. Olhando para a câmera aqui agora, nós temos ainda 5 minutos, Pedro? Como é que tá aí o nosso tempo? Dá pra gente ir. Tá. 5 minutinhos aí pra você mandar essa mensagem para essa pessoa que tá em casa, olhando nos olhos aí, e nós vamos findar o programa aqui no dia de hoje, sexta-feira, sobre acreditar, sonhar ou aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Nós somos limitados, Deus é ilimitado. Então, dentro desse testemunho que contei, não desista, por favor. Você pode desanimar, pode se frustrar, se decepcionar, ser traído, traída. Não desista, coloque os seus olhos em Cristo. Ele é o autor e consumador. Ele é o Filho de Deus. Ele que morreu pelos nossos pecados. Então, para você que estava afastado, afastada, distante, ou até mesmo pessoas que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, abra o teu coração nesta noite, nesta sexta-feira abençoada, através desse programa, rádio, YouTube, televisão, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Abra o teu coração, para de ser durão, durona. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada, assim como Ele fez há 25 anos na minha vida. Chegou a hora, chegou o momento. Para de estar perdendo para você mesmo. Há tempo para tudo? Eu creio. Eclesiastes 3 fala isso, né? Há tempo para tudo. E eu creio que chegou o seu dia. Eu creio que chegou a sua noite, nessa sexta-feira, de você se render a Cristo. Você pode fazer essa oração comigo? Feche os seus olhos onde você estiver e diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu recebo o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. A partir de hoje, tudo se faz novo. Joga no mar do esquecimento todos os meus pecados. Espírito Santo, eu sou teu.
e tu és meu. Tu és meu. Amém? Tão Amém. simples. Oração tão simples, mas faça de coração. Nada forçado, nem tampouco obrigado. Se o Espírito Santo te convenceu a fazer isso, não deixe passar. Essa é a noite que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Ponto final. Deus te abençoe muito. Estou muito feliz e o Magno volta quando quiser. Que programa especial, hein, gente? Que programa especial. Eu que agradeço. Eu também agradeço muito aqui a sua visita. Amanhã não, porque é sábado. Domingo tem uma reprise do nosso programa. Segunda a gente se encontra 22 horas. Um abraço grande. Aqui você, ouvinte da Rádio Líder Gospel. Fica com Deus, continua a programação. Na TV também, um abraço. E você no YouTube, a gente se encontra a qualquer hora. Fica com Deus aí. Um abraço, boa noite, bom final de semana e que as bênçãos do Senhor te visite, te dando vitória, protegendo você e sua casa. Valeu? Maravilha. Valeu, Pedrão. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.